perceber, né? Mas é muito bom. Obrigada, Rosângela, pelo convite. Muito obrigada. A gente saiu de Angra às 7 horas da manhã, eu e o meu esposo. Meu esposo está chegando ali. E eu fiquei muito feliz quando Rosângela me convidou para estar aqui com vocês. Já estou à vontade e falar sobre aquilo que Deus está fazendo no nosso meio é algo que queima no meu coração. Há algum tempo atrás, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer o ministério Aviva Nossos Corações. Não sei quantas de vocês conhecem aqui. Alguém conhece? Muito bem, então eu estou no lugar certo. O Aviva Nossos Corações é um ministério que surgiu nos Estados Unidos no ano de 2001. Eu já deixei esses folhetos aqui nas mesas que vocês vão se sentar e eu tenho certeza que vocês vão se interessar por ele, porque a proposta do Aviva Nossos Corações é algo que tem muito a ver com a nossa realidade. Eu costumo dizer de que o Aviva Nossos Corações é o que Deus levantou no nosso tempo, para essa época, para que nós estivéssemos levando adiante o legado que o Senhor colocou na nossa mão. O Aviva Nossos Corações é um ministério que tem a Nancy e a Mary Cases. Nancy e Mary Cases escreveram um material chamado Design Divino e Design Interior. Esse material, ele trabalha com a feminilidade bíblica, aquilo que o Senhor, na eternidade, tinha no seu coração, quando criou homem e mulher. Esse material Deus tem usado no mundo todo e tem feito uma revolução. Eu costumo dizer de que na realidade é um termo que a Nancy e a Mary Cases usam, é uma contra-revolução silenciosa. Porque daqui a pouquinho vocês vão entender o que isso tem a ver com a proposta desse congresso. Como é que Deus colocou no coração dessas meninas? Certa vez, elas estavam reunidas na casa de Nancy. Na época, Nancy era solteira. Nancy com um resfriado terrível. Mary veio do Canadá, junto com uma outra amiga delas, se reuniram na sala da casa de Nancy. Nancy estava muito resfriada e a preocupação delas era o seguinte: o que é que nós vamos fazer para combater o feminismo? Como é que nós vamos lidar com essa ideologia, que hoje já não é mais uma ideologia, é um Estado? Como é que nós vamos lidar com isso? E de repente Nancy teve uma ideia. Meninas, se o feminismo começou numa sala de hotel, ou melhor, num quarto de hotel, com um grupo de mulheres, por que é que essa contra-revolução não pode começar numa sala, na casa de mulheres que servem ao Senhor? E daí, minhas irmãs, surgiu esse material, Design Divino, Design Interior. E isso está sendo dado no mundo todo através de grupos. Grupos de mulheres que se reúnem para conhecer a sua identidade bíblica, a feminilidade bíblica. E de repente, trabalhando com esse material, elas começaram a descobrir que Deus estava fazendo movimentos em outros lugares do mundo. E aí foram conhecendo mulheres firmes na palavra, que amavam ao Senhor, que conheciam ao Senhor e que viviam a palavra de Deus. Eram piedosas, extremamente entregues a Cristo.
e começaram a se envolver com estas mulheres. E nesse contexto, elas conheceram Susan Hunt. A Susan Hunt é responsável por um termo que eu não sei se você conhece, se você já ouviu. Maternidade espiritual. Quantas já ouviram esse termo? Pois é, pouca gente, né? A gente ouve falar muito de paternidade espiritual. Mas, minhas irmãs, no que diz respeito a nós mulheres, o propósito de Deus é que nós estejamos abençoando uma vida das outras na perspectiva da maternidade espiritual. Percebe? Esse movimento é um avivamento que Deus está fazendo no mundo. E Ele começou esse avivamento através das mulheres. O Senhor está revolucionando o mundo através de uma contra-revolução silenciosa, aonde mulheres aprendem a ser mães umas das outras, a cuidar umas das outras. E aí, quando a gente vai para Esther, naquele contexto em que Deus a levanta para que ela esteja sendo um instrumento ali para interceder pelo povo judeu, minhas irmãs, Deus tem nos levantado nessa época. Vocês estão entendendo o paralelo? Nós precisamos mais do que nunca de uma contra-revolução silenciosa. Nós não vamos sair nas ruas levantando cartazes. Nós vamos a partir das nossas casas. É dali, é ali que o Senhor está fazendo o movimento. Isso que está acontecendo aqui está seguindo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Percebe? Hoje, nos Estados Unidos, no dia, começou ontem, hoje e amanhã, o Aviva Nossos Corações está reunido numa conferência só para mulheres. Milhões de mulheres estão reunidas naquele local, porque vieram mulheres do mundo todo. Esse é o movimento que Deus está fazendo. E eu quero, nessa perspectiva, daquilo que vocês já ouviram, a minha palavra entra como tipo assim, meninas, é isso daqui. A Rosângela já está com material, né, Rosângela? Design divino, design interior. Eu creio que o Senhor já tem em outros lugares despertado isso. E eu quero propor a vocês, eu quero entrar nessa perspectiva. Que você não perca o foco. Eu vou pedir que as meninas comecem a projetar ali, pessoal da mídia, maternidade espiritual. É um movimento de mulheres verdadeiras. Mulheres que verdadeiramente sabem a razão pela qual elas existem. Então vamos lá. Maternidade espiritual. A primeira coisa que eu e você precisamos compreender como mães espirituais umas das outras, e você vai entender isso, é mulher, nasceu menina, é mãe. Vamos lá. A primeira, resoluções essenciais da auxiliadora por design. A palavra de Deus é nossa autoridade em tudo, portanto eu vou obedecer. Nós não abrimos mão disso.
Nós não seguimos outro parâmetro. O que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 14 e 17? Diante de tudo aquilo que está posto à nossa frente, nós não negociamos. A palavra de Deus, ela é autoritativa. A palavra do Senhor fala assim, a partir do verso 14, do capítulo 3 de 2 Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nós, mulheres, precisamos estudar. Nós precisamos conhecer teologia. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus realmente diz a respeito do que é ser mulher. A segunda coisa, a glória de Deus é o nosso propósito. Isso define o nosso posicionamento. O nosso compromisso é com a glória do Senhor. Aonde quer que nós estejamos indo, sendo casada, solteira, viúva, divorciada, mãe solo, não importa. O nosso compromisso é com a glória de Deus. É isso que nos define, é isso que define o nosso posicionamento. As nossas opiniões, elas passam pelo crivo da glória do nosso Deus. A terceira coisa, a distinção de gênero é o bom plano de Deus. Olha aí, ó. Deus não criou um ser sem gênero. Deus não criou. Deus criou homem e mulher. Vai lá, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos estar folheando as Sagradas Escrituras. E você vai ver. Gênesis 1, verso 27. Criou Deus o homem, humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher nos criou. É assim que nós nos colocamos na nossa posição. Nós falamos isso para os nossos filhos, para as nossas filhas. Nós precisamos desde pequenininhos, quando eles nascem, já dizer a eles: você é um menino, você é uma menina. É por isso que nós cuidamos dos nossos filhos. É interessante que a Mary Casey, quando ela estava dando o testemunho dela, eu não sei se você a conhece, mas ela é muito grande e ela é toda desajeitada. E ela foi criada no meio de 7 meninos. Então o sonho dela era ser menino. E ela diz que o que salvou ela foi o fato de que desde pequena a mãe dela dizia: Mary, você é uma menina. Mary, você é menina. Mary, você é menina. Ela diz que aquilo ficou. Quando veio o tempo da crise, estava gravado quem ela era. São coisas simples que muitas vezes nós deixamos de acreditar ou de falar. A maternidade espiritual, que eu creio que é o plano de Deus para esse tempo, ela está pautada na trindade e na glória de Deus. Olha só, vamos dar uma olhada. Na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viveram em relacionamento perfeito, união perfeita, harmonia perfeita. Quando você vai ler Efésios no capítulo 1, eu não vou
trabalhar com Efésios capítulo 1, porque seria uma outra conferência, mas eu sugiro que você leia. Lá em Efésios capítulo 1, você vai ver o quê? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um assume uma função diferente na realização da nossa redenção. Cada um. Só para a gente começar aqui, eu vou pegar só um trechinho de Efésios capítulo 1, vamos lá? Só um trechinho. E você vai ver aqui o início. Efésios 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha, Pai Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando é que eu e você fomos escolhidas pelo Senhor? Quando é que o Senhor pensou em nós? O que as Escrituras dizem? Antes da criação do mundo, meninas. Você consegue entender isso? E isso é fundamental para que a gente comece a compreender aquilo que Deus tinha no seu coração quando nos criou. Nós não fomos plano B do Senhor. Percebe? É o compromisso com a glória dele. É o compromisso com a glória dele. O Pai nos escolheu em Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando Deus cria homem e mulher, Deus sabia o que o homem e a mulher iriam fazer. Isso ele já tinha criado de antemão, a redenção, ou melhor, pensado. E o Espírito Santo vem e sela essa redenção. Ele aplica essa redenção ao meu coração e ao teu coração. Ele testifica que na eternidade o Senhor pensou em mim, pensou em você. Isso é algo do Espírito. Isso é o que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui agora, na sua mente, no seu coração, nas suas afeições, na sua vontade. Você está tendo paz e tranquilidade para ouvir isso, porque foi isso que aconteceu com você. E você sabe por que ele fez tudo isso? Para a glória dele, para o poder dele, para a exaltação dele. O nosso Pai, o nosso Deus. Por isso, segue comigo, existe um padrão. Não perca. Lembra a maternidade espiritual, a feminilidade bíblica, por que Deus nos criou mulher da maneira como ele nos criou? Porque existe um padrão. Meninas, não está passando. Teria que passar. Isso, vai lá. E aqui eu não estou cuidando, eu estou aqui, viajo. Vai lá. Existe um padrão. O compromisso é com a glória. Nesse sentido, tem um padrão. Olha só. Deus Pai, Jesus Filho, um só Deus. Jesus Igreja Noiva, um só corpo. Homem, mulher, uma só carne. O homem apontando para Jesus, a mulher apontando para a igreja, a noiva. Percebe? Nesse padrão, o homem conta a história da redenção, apontando para Cristo, e a mulher apontando para a noiva. Há uma história aí. Qual é a história? A história da redenção. Deus está contando uma história através do povo dele. Não é acaso que a história de Esté está ali.
no livro sagrado. É por isso que nós nos identificamos com ela. Porque tanto ela quanto nós estamos contando uma história. A história da redenção. Quem é aquele que nos redimiu? Percebe? Quem foi que nos criou? Quem foi que nos redimiu? E tudo isso é para quê? Para a glória dele. É fantástico, minhas irmãs. O homem, olha como toma uma proporção completamente diferente. O homem é o cabeça e a mulher auxilia o cabeça num relacionamento complementar, não autoritário. Não autoritário. Complementar. Por quê? Porque onde as diferenças aparecem é nesse relacionamento complementar. Nós não temos que lutar para ter relacionamentos igualitários. Nós temos que ter homem e mulher relacionamento complementar. Um completa o outro. Porque os dois estão contando uma história, e essa história diz respeito à redenção, e essa história aponta para Deus, essa história glorifica o Filho, glorifica o Pai, glorifica o Espírito Santo de Deus. É muito lindo, meninas, é muito lindo. Nós, cristãos tradicionais, cremos na complementariedade, não na igualdade, no que diz respeito ao gênero. Um complementa o outro. Um complementa o outro, e esse relacionamento, ele se desenvolve num design lindo, porque ele está apontando para o nosso Deus, para o nosso Jesus, para o Espírito Santo. Débora, mas tudo isso tem a ver com maternidade? Tem. Porque agora nós vamos compreender como é que essa auxiliadora, que se relaciona com o homem numa perspectiva complementar, se move nos relacionamentos umas com as outras. A base disso é Tito. Vamos lá para Tito? Tito 2, 3, 5. Olha o que o texto sagrado diz. Tito 2, 3, 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O propósito de Deus é que mulheres sejam mães espirituais de outras mulheres. Esse design, ele acontece, ele é ensinado assim. Mulheres entrando num relacionamento acolhedor com outra mulher para encorajá-la e equipá-la a viver para a glória de Deus. Presta atenção. Através de um discipulado vida na vida, compartilhando o evangelho e suas vidas umas com as outras. As mulheres mais velhas treinando as mais jovens. Treinar, modelar, instruir, demonstrar. E aqui nós não estamos lidando só com a questão cronológica. Aqui nós estamos lidando com a questão de que não importa a idade que você tenha. Nós precisamos nos relacionar dessa maneira. Umas ajudando as outras. Umas unindo-se às outras. É interessante que no feminismo,
Uma das estratégias que as feministas mais usam é a questão de você se reunir em grupo para você falar acerca das suas amarguras, acerca das suas tristezas. E ali não tem ninguém que vai mediar aquela discussão na perspectiva de uma saída. Não. É só que todo mundo contra e nós vítima. Eu sei que muitas de vocês já passaram por isso. Já devem ter sido oprimidas por esse tipo de pensamento, né? Na perspectiva bíblica, não. Na perspectiva bíblica, quando nós nos reunimos, nós encorajamos umas às outras, nós ouvimos umas às outras, nós andamos umas com as outras, nós ensinamos umas às outras, nós estimulamos umas às outras. Porque nós entendemos, e isso, meninas, não é de uma forma estrutural. Eu não estou falando aqui de uma estrutura na igreja. Eu não estou falando aqui de ministério de mulheres. Eu não estou falando de MCM, não estou falando nada disso. Eu estou falando no nosso cotidiano. Sabe? É no nosso cotidiano. Porque a intenção é relacional. E o que é que qual é o conteúdo dessa conversa? É aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. É quem é Jesus. É como é que Ele está operando, né? É como é... Nós estamos estimulando umas às outras a partir desse ponto de vista. Lembra, há um padrão. O nosso compromisso é com a glória de Deus. Eu me preocupo como que você está caminhando na sua vida com o Senhor. Você se preocupa como eu estou caminhando na minha vida com o Senhor. Nós nos aconselhamos mutuamente. Nós somos mães umas das outras. É uma geração compartilhando sabedoria com outra geração. É uma teologia, minhas irmãs, de gerações, desempenhando um papel ativo dentro de sua própria família, até mesmo na vida dos netos. É isso que o Senhor quer. Na sua história, enquanto eu estou falando, abra lá no Salmo 78, na sua história, olha para a sua história nessa perspectiva. Olha para a sua história na perspectiva das mulheres que estão ao seu redor. Olha para a sua história na perspectiva daquelas meninas que o Senhor tem colocado ao teu lado e que talvez você tenha se calado. Você não tem falado. E o Senhor quer que você passe conhecimento, o Senhor quer que você passe experiência, o Senhor quer que você passe vivência. Tem muita coisa aí, tem muita experiência com Deus, tem muita vida com Deus. Olha o que o Salmo 78, a partir do verso 4 diz: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. É isso que o Senhor quer. Ela acontece assim. São relacionamentos multigeracionais, intergeracionais, onde estamos transmitindo vida ou encorajamento, porque vemos as experiências em nossas vidas não como falhas, mas como um olhar redentor. Você precisa parar de ver aquilo que está acontecendo com você na perspectiva de falhas. Quem acusa é Satanás. O Senhor Jesus perdoa e ressignifica.
O Senhor Jesus, Ele redime. É isso que o Senhor está fazendo na sua vida. É essa história, a história da redenção. Porque vemos como Deus pega o que o nosso inimigo nos diria que são falhas e usa isso de uma forma redentora, nos ensinando mais sobre Ele mesmo, por meio dessas experiências, trazendo um elemento de maturidade em nossas vidas. Querida, na economia de Deus, minha amada, nenhuma experiência é desperdiçada. E é crucial reiterar isso às mulheres. Transforme a experiência que você está vivendo na perspectiva de Deus. Peça que você veja aquilo que o Senhor está fazendo. Ofereça ao Senhor como um sacrifício e veja como Ele a utiliza para ensinar e mudar você à imagem dEle. Isso capacitará você a ministrar a outras mulheres que possam estar enfrentando circunstâncias semelhantes. Percebe? A gente fala muito. Será que não foi para esse tempo que o Senhor nos chamou? Foi. Mas para viver nessa perspectiva, na perspectiva da economia de Deus, aonde nada se perde, aonde Ele ressignifica todas as coisas. Minha amada, aquela dor, aquela traição, aquele pecado que você tem lutado, você já parou para pensar que o Senhor tem agido na sua vida para que você conte a outras como é vencer? Como é passar por um contexto de traição, perdoar e continuar vivendo? Como é vencer um pecado que te escraviza, que te põe para o chão, que te derruba, mas que Cristo vem e te levanta? Você já contou isso a outra? É essa a perspectiva do Senhor para nós. Esteja disposta, minha amada, a abrir a sua vida e ser transparente. Eu creio que a questão é essa. Viver em maternidade espiritual, na perspectiva que o Senhor coloca para nós, muitas vezes nós não queremos, porque isso significa ser vulnerável. E em Cristo nós somos vulneráveis. É só assim que a minha vida pode ser vida na sua vida. Quando eu me abro e permito que aquilo que está acontecendo comigo seja partilhado com você. E nós nos identifiquemos. E aí juntas, tem que ser juntas, meninas. Não pode ser sozinha. Tem que ser juntas. Seja uma boa administradora de cada situação e relacionamento que o Senhor traz à sua vida. Olhe na perspectiva dele. O que nos conecta umas com as outras é isso. É a transparência. Quando você entra na maternidade espiritual, você fica assim, Senhor, o que é isso? Muitas de vocês estão me olhando assim, com uma cara de interrogação. Nunca vi isso na minha vida. É aterrorizante, sim. Porque nós não estamos acostumadas a partilhar a vida. Nós estamos acostumadas, muitas vezes, a fofocar. A falar o que não deve, mas não a compartilhar coisas do nosso coração. E aí, nós não vivemos o Evangelho. E aí, nós passamos pelo nosso tempo sem deixar um legado. Nós estamos aqui reunidas falando de Esté, porque Esté deixou um legado. Se nós não deixarmos um legado, por isso que o Senhor está trabalhando na minha vida e na tua vida. Mas tem que ser do jeito dele. Como é que você pode fazer isso?
Primeiro, entre nisso com o coração disposto a se submeter ao significado da situação ou do relacionamento sobre a autoridade do Senhor. Entenda isso. Todas as coisas estão debaixo da soberania do nosso Deus. E na sua providência, Ele está agindo na vida de cada uma de nós, para que nós deixemos um legado que aponta para a história da redenção e que glorifica o nome dEle. Você compreende isso? Foi para isso que o Senhor nos deixou nessa geração. Foi para isso. Pergunte sem medo o que significa glorificar a Deus nesse relacionamento. E aí você vai, ou nessa situação, ou nesse contexto que eu estou vivendo. São perguntas individuais, mas que sempre devem visar o grupo, o coletivo, as minhas amigas, as minhas irmãs em Cristo. Porque, minhas amadas, como eu falei no início, o Senhor está fazendo um avivamento. E Ele começou por nós, mulheres. É uma contra-revolução silenciosa. E nós precisamos pegar o bastão. Porque senão, você vai vir num congresso como esse, você vai embora e você vai continuar a sua vida na mesmice. Eu não faço mais a pergunta que Mardoqueu fez. Será que foi para esse tempo? Eu tenho convicção de que foi para esse tempo, nessa época, nesse contexto histórico, que o Senhor levantou a mim e a você. Todas vocês. Se vocês estão aqui, não importa a idade que vocês tenham, o Senhor levantou vocês. O que o Senhor diz nessa manhã, ou pergunta, agora sim, você está disposta a se levantar e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero seguir o legado de uma mãe espiritual. Eu quero. Eu quero. Susan Hunt, que foi a irmã que usou a primeira vez esse termo, ela fala o seguinte: é hora de as mulheres que creem na Bíblia reivindicarem seu território. Conhecemos o Criador, temos o seu manual. Se não exibirmos o design divino que Ele criou para as mulheres, ninguém o fará. Se o fizermos, nossa atitude será um testemunho marcante para um mundo carente que nos observa. Está nas nossas mãos, mulheres. O Senhor nos chama para esse tempo. E a Mary Casey fala o seguinte: acredito que chegou a hora de um novo movimento, um terremoto santo de homens e mulheres contraculturais, porque tudo que eu falei aqui vai contra a nossa cultura, você já percebeu? Que ousem acreditar na palavra de Deus, homens e mulheres cujos corações choram diante da confusão dos gêneros sexuais e da carnificina espiritual, emocional, relacional de nossa época. E que tenham coragem de abraçar e alegrar-se no propósito de Deus para o homem e a mulher. Mary Casey. Eu quero terminar a minha fala mostrando para vocês o manifesto. Tudo isso que eu falei, compacto em um vídeo.
Esse é o manifesto da mulher verdadeira. E a minha oração é que esse manifesto fique gravado, incomode você, gere no seu coração esse desejo de se levantar e dizer assim: Senhor, me usa, aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Eu gostei muito do versículo, né? E do resumo que foi colocado. Esther 4:14. Vamos dizer juntas? Vamos lá? Eu achei muito interessante. É uma frase. Vamos lá. Está projetado em algum lugar? As meninas têm? Pode projetar ali? Para a gente falar juntas? Aqui. Para esse tempo e lugar foste escolhida. Podemos dizer? Então vamos lá. 1, 2, 3. Muito obrigada. Amei ouvir isso de vocês. Agora nós vamos dizer umas para as outras. Eu gostei por conta disso. Porque nós vamos falar umas para as outras. Então vamos lá. Olha para sua irmã do lado. Olha no olho dela. E diga isso. Para este tempo e lugar foste escolhida. Para esse tempo e lugar foste escolhida. É isso que o Senhor quer. Que nós digamos a Ele: sim, Senhor. O manifesto está a ponto, meu irmão? Pode jogar aí? Você mandou para lá, amor, o manifesto? Show. Então joga aí, por favor. Esse manifesto, toda vez que eu ouço ele, eu fico emocionada. Porque agora a gente vai entender para que é que o Senhor, para que tempo e lugar o Senhor nos chamou. Vamos lá então. Pode jogar aí. Manifesto da Mulher Verdadeira. Não está indo, não? Ah, tá. Espera aí. Vamos ver o que vai fazer. Enquanto ela está indo, eu já vou fazer aqui. Eu deixei esse manifesto na mesa de vocês, tá? Então vocês vão ter ele escrito, mas é importante que a gente termine esse momento, vocês ouvindo ele. É muito importante. Eu creio que ele situa a gente naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. E a necessidade que nós temos de entender e conhecer a nossa época. Entender e conhecer a nossa época. Vai dar para soltar? Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos exaltar a Ti. Nós queremos bendizer ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos chamou para esse tempo e para essa época. Cremos que Deus, por favor, fale conosco através desse manifesto, em Teu nome.
Aleluia. Glória a Deus. Animadas? Gente, animação. Obrigada, irmã. Que Deus continue abençoando a senhora, viu? Não saiu, glória a Deus. Aqui tudo, não precisa mais não, tá bom? Então, tudo acontece como Deus quer, amém? A Zanza falou hoje com a gente de manhã, o que der errado é porque deu certo. E nós pegamos essa palavra, amém? Olha só, queridas, eu queria pedir ou o Dodô ou o Estevo que estivesse aqui,